CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos em nosso CEAP, a nossa casa de amor. Hoje, dando continuidade ao livro dos Espíritos, vamos ler o Evangelho antes, para fazer a nossa prece, iniciar os nossos estudos sobre as bênçãos de Deus, sobre as bênçãos do Cristo Jesus. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida, para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra-terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está lá onde se acredita ver o mal, a sábia previdência onde se crê ver a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Mestre dos mundos queira, por um simples capricho, vos fazer sofrer penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e seja lá o que for, cada fato tem sua razão de ser. Se procurasseis investigar minuciosamente todas as dores que vos atingem, nelas sempre iríeis encontrar a razão divina, a razão regeneradora, e vossos insignificantes interesses teriam uma importância tão menor que vós os colocaríeis em último plano. Então, somente a doutrina espírita para explicar essas mortes prematuras. Que Jesus, então, nos abençoe. Mais uma vez recorremos a Ti, Senhor, para o sustento dos nossos trabalhos, para o sustento da nossa casa. Envolva-nos com o Teu amor, envolva-nos com a Tua presença amiga, para que tenhamos a segurança necessária para os estudos desta manhã. Permita que o nosso Eurípides Barçanufo, patrono desse estudo, também nos inspire de onde ele estiver, bem como o nosso irmão altivo, caríssimo Panfiro, diretor da nossa casa. Em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos lá. Vocês me desculpem aí o espirro, o cheiro da madeira, tudo bem? Então vamos lá. Nós paramos na questão 976, certo? Estamos estudando as penas e gozos futuros, no capítulo que fala da natureza das penas e gozos futuros. Agora, tem uma observação na 975, eu vou ler, observação não, a resposta da 975 novamente, a última linha, as três últimas linhas. Ele diz assim, olha como é que é grave a vida é muito grave, como a gente precisa ter responsabilidade na vida, e a gente está tendo conhecimento através da doutrina espírita. Ele diz assim, pois ficais sabendo, estou lendo a resposta, o final da resposta da 975, o espírito sofre por todo o mal que fez. O mal
Deixa eu desligar esse negócio aqui. Ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez, ou de que foi a causa voluntária. Todo o mal que fez, ou que foi a causa voluntária. Que é um livro? Por todo o bem que poderia ter feito e não fez. Ó, ele vai sofrer a consequência de todo o bem que poderia ter feito e não fez. E por todo o mal que resulta do bem que não fez. São 4 coisas. 4 situações. É. 4 situações. Eu falo aí, é importante isso. Então, olha a gravidade da vida, a nossa responsabilidade. E nós já estamos numa posição à frente da população, de modo geral, porque nós estamos tendo conhecimento, acesso a esse conhecimento. E se nós não fizermos isso, não fizermos o bem, seremos mais responsabilizados do que o outro que não está nem aí, que só faz o mal. Então, de novo, ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez ou que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e por todo o mal que resulta do bem que não fez. Não é muito grave? Então, mesmo indireto, então assim, quando você faz diretamente alguma coisa, fez, a consequência vem. Quando você faz de forma indireta, a consequência... Para cá, Giovanni. Tenta aqui. É muito grave, né? Então vamos para 976? Então tá. Giovanni foge. A noite está aqui, né? 976. O fato de verem os espíritos que sofrem não representa para os bons uma causa de aflição? E se essa felicidade é assim perturbada, o que virá a ser dela? Vamos entender a primeira pergunta novamente. Vamos lá. O fato de verem os espíritos que sofrem, não representa para os bons uma causa de aflição? E se essa felicidade é assim perturbada, o que virá a ser dela? Entenderam a pergunta? Se a gente tira por nós, quando a gente vê quem a gente ama, um filho, ou a mãe, ou um pai, a gente sofre, né? Porque ele está sofrendo. Isso não perturba a nossa felicidade? Ele está fazendo essa pergunta para os espíritos superiores. Vamos ver o que eles respondem. Não constitui uma aflição, visto que sabe que o mal terá um fim. Então ele está analisando de um outro ponto de vista, não do nosso ponto de vista humano, que nós estamos bem pertinho, bem juntos, né? E é uma outra compreensão. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Esta é a ocupação deles e representa um gozo quando são bem-sucedidos. Eles têm uma outra visão, sabe que aquilo vai passar, sabe que a vida é passageira. Aí o espírito olha assim, ó, ih, Paulinha vai morrer semana que vem, não se preocupa não. Sabe quando a gente vai desencarnar e vai refletir melhor, sabe que vai voltar, ele tem uma outra visão. Fala sempre no microfone que as pessoas reclamam em casa. Assim, só para a gente ter um exemplo, meu filho com 17 anos fez uma cirurgia e ele ficou entre a vida e a morte por horas, né, 48 horas, qualquer coisa ele poderia desencarnar ali. E na época, eu não sabia nem da gravidade da história, porque os médicos nem me falaram. E eu fiquei com ele no quarto, então ele no dia seguinte começou a ter febre, que ele não poderia ter, porque era sinal de que estava alguma coisa acontecendo depois da cirurgia. E eu me tranquei no banheiro e falei, o que eu vou fazer? Fiquei tão aflita. Na hora, eu ouvi o doutor Eva falar para mim assim, minha filha, para a gente, tanto faz ele estar no corpo ou fora dele. A partir dali, eu tive uma compreensão diferente da morte. Me fez refletir até hoje. Quando eu vejo alguém passando uma situação até mim, eu digo, tanto faz. Isso fez toda a diferença para a gente pensar
na imortalidade e Mas, como eles veem. olha a morte. diferença, a visão dele. Agora, para uma mãe, tanto faz. Ele fez você entender. Então, ele poderia ter ido. Aliviaram, por mérito de vocês, ele ficar mais um pouco. Se mais um pouco, pode ser 30, 40, 50 anos. Então, olha, tanto faz. Mas e para gente que é pai, que é avô, que é avó, que é mãe? Então, por isso, essa avaliação aqui dele. Foi bem colocado isso, o Débora, o que você colocou. Para nós, tanto faz. Ele vai estar, eles nos veem como espíritos imortais. Muitas vezes a gente viu lá na nossa casa, que trabalhamos muitos anos, o doutor Herman dizer, a pessoa perguntar, ela vai ficar boa? Vai ficar boa. E logo depois ela desencarnar. Mas ela não ia ficar boa, mas ela está bem. É o ponto de vista, né? Ela está bem, ela está aqui, ela está bem. Às vezes eu pergunto para a Dilane e a Lurdinha, vocês pensam que ela fica falando? Não fala não, para mim ela não fala não. Ela está bem, Sanito, está bem. Agora isso é consolo? Não é consolo nenhum. Está bem, não se preocupe, ela está bem. Então vamos lá. Mas para nós que estamos aqui, a gente sente saudade, a gente sente falta, a gente chora, a gente tudo normal. E às vezes está bem para nós, Está conosco. Está bem para nós muitas vezes é ter o seu filho com um título, ter um título, ter riqueza, ter. Então, nosso ponto de vista é muito, é um ponto de vista diferente do que tem os espíritos superiores. Aí vem a subpergunta A. Alguma coisa, alguma colocação mais? Fala no microfone. Todo dia tem reclamação que vocês falam e ninguém escuta. Eu teria uma assim, voltando rapidamente lá no 975, voltando quando nós já estamos no 976. Ficai sabendo, o Espírito sofre por todo mal que fez ou de que foi a causa voluntária, por todo bem que poderia ter feito e não fez, por todo mal resulta do bem que não fez. Nisso a gente, quer dizer, quando se fala de todo mal, nós estamos enquadrando aí absolutamente todas as situações, inclusive alguma causa que possa ter levado à morte de alguém. Como, por exemplo, um atropelamento involuntário, né, em que verdadeiramente o condutor não tenha tido a expertise de poder desviar de uma situação e vem atropelar uma pessoa e morre. Estaria enquadrado dentro desse 975? Claro, até mais ainda a omissão. Se você vê o seu filho bêbado e vai dirigir, se você não tomar atitude, você é culpado se ele fizer alguma coisa ali fora. Se ele atropelar alguém, se ele se machucar, matando ou não matando, a sua omissão, você vai responder por isso. Você poderia impedir. Mas aí não seria uma omissão. Estou falando aquele que causou. Sim, claro, sem dúvida. Mas não por bebida ou coisa parecida. Uma situação, digamos, uma bicicleta que não anda em linha reta e andou em zigue-zague e o carro pegou e atropelou. Mas se foi imprudência, tudo bem, do motorista. Mas se foi um acidente, não. Se for um acidente, não. Só quando você tem a intenção. Então vamos ver bem a resposta aqui de novo. Ficai sabendo, o espírito sofre, está falando das penas e gozos, né? Por todo o mal que fez, quando você tem intenção de fazer o mal, por todo o mal que fez, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, por todo o mal que resulta do bem que não fez. Então a gente pega Pôncio Pilatos, foi ele que mandou crucificar Jesus? Não, mas ele é culpado? Ele foi omisso. Ele foi omisso. Quem mandou matar é culpado? Respondeu como crime, todos eles.
Aqueles que levantaram o falso testemunho, só estavam na turba ali gritando. Respondem. Imagine um espírito daquele que estava ali na turba gritando, solta Barrabás, escondendo. Quando ele cair em si, que passe 5, 6 séculos, 8 séculos, 1000 anos, quando ele cair em si, caramba, eu ajudei a condenar o Cristo, eu menti. Aí veio uma depressão, veio uma tristeza, nada passa na lei de Deus. A lei de Deus, como ele colocou no início dessa resposta, é incorruptível. É incorruptível. Por isso a gente está dizendo, a vida é muito séria. A vida é muito séria. A gente fala tanta liberdade, eu falei isso ontem, estou repetindo hoje aí. Quantos de nós somos escravos dos sentidos? A maioria da humanidade é escrava dos sentidos. Então você não tem liberdade. E você responde por isso. Porque quando você é escravo dos sentidos, você deixa de fazer o que você tem que fazer. E se você deixa o que você tem que fazer, você responde por isso. Muitos renascem, né, num padrão. Outros que podem já vêm com missão de progresso, né, não é grandes progressos não, já tem toda uma preparação específica para a reencarnação. Aconselho vocês a lerem o capítulo 12 do livro Missionários da Luz, quando ele vai preparar para a reencarnação de Segismundo, e ali ele dá diversas dicas para a nossa vida aqui na Terra. Como que a responsabilidade que é estar num corpo. Se os Espíritos autorizarem, a gente vai repetir aquele livro, de tão rico que é o livro Missionários da Luz. É uma pena estar 3, 4, 5 assistindo. Espero que outras pessoas estejam ouvindo, porque é muito rico. É muito rico. E a gente não tem dúvida da mediunidade do Chico, a gente não tem dúvida da capacidade do André Luiz, e nos mostrando de maneira racional, clara, a vida do ponto de vista espiritual, tanto na Terra quanto lá. Então nós estamos reencarnados aqui com um objetivo, não é ficar sambando no carnaval não. A menina ali é muito bonitinha, mas não é para rebolar não, é para estudar, chorar, crescer como espírito. Você que é mais nova, estou pegando aleatória, viu? Que é a mais novinha que está aqui. É aleatória, não nada. Então, não veio para isso. Por quê? É novinha, é bonitinha, da mamãe, do papai, da vovó, do vovô. A minha netinha, eu já comprei uma vassoura para ela. E, a mãe vai ficar pau da vida, tem que trabalhar. Símbolo do trabalho. Tem tudo, ela tem tudo. Mas ela não veio para a gente ficar cheirando o tempo inteiro. A gente vai dar o cheirinho porque a gente gosta, né? A gente tem amor. Mas a gente tem que educar. O espírito não veio para passear. Ninguém veio para passear. Ali ele trata ali até da reencarnação de um espírito, que eu não me lembro o nome dele, tem aqueles nomes estranhos, né? Eles estavam lá visitando o departamento reencarnatório. E tinha lá os corpos, né, com todos os órgãos ali, eu imagino em acrílico para você ver os modelos, a circulação sanguínea, os órgãos, tudo direitinho. Aí o fulano foi perguntar, como é que está aí o preparo para a minha reencarnação? Você vai vir com defeito na perna. Ele vai nascer com defeito na perna. Olha o preparo que eles estão dizendo lá. E quantos anos eu vou ficar na Terra? Você vai ficar até os 70 anos. O trabalho que dá a reencarnação. Aquele ali eram casos específicos. Tinham 50 mil trabalhadores, ou 50 mil não, eram 50 trabalhadores naquele setor de reencarnação, analisando mapas, para a gente vir malbaratar a vida. E o técnico diz para ele assim, espero que você retorne como completista. Ele usou essa palavra que a gente usa muito pouco, né? Ouve pouco.
Aí ele explica lá, o André Luiz, o que é um completista. O que é um completista. Se tivesse missionários aqui, está com o missionário aí, Nixon? Ele fala o que é um completista. O meu é bom que está rabiscado. Ele diz que é aquele que cumpre com todo o seu objetivo. Já está marcado aqui, está aqui. Acha aqui para mim, acha que esse livro é teu? Aquela pergunta que André Luiz faz. Então ele diz assim, raríssimos são os completistas. Raríssimos. Para a gente entender a reencarnação, esse livro aqui, as obras de André Luiz são fabulosas. Esse missionário da luz, então, fala tão pertinho da gente, para nós médios, tanto quanto o outro, os mensageiros que nós estudamos, vimos as pessoas que se preparam para retornar. E tem uma senhora que chega lá no meio da conversa deles, e o técnico, é um técnico lá no trabalho, diz assim, essa é uma das melhores trabalhadoras aqui que nós temos aqui, mais dedicadas. E ele diz assim, quanto o Nixon acha ali. E ela não gosta muito por causa do elogio. Então ela vai voltar à Terra para receber 4 entidades que estão em regiões trevosas. Ela vem, reencarna para resgatar 4 espíritos que estão em regiões trevosas. Fala em trevosas. Mas que quanta abnegação, etc, etc. Tudo bem. Aí ele pergunta, quanto tempo você está aqui? O André Luiz pergunta. Ela ficou meio constrangida, né? Trabalhando para retornar. Ela 30 anos consecutivos. Ela está trabalhando ali, se dedicando por 30 anos consecutivos para voltar à Terra numa reencarnação de abnegação para resgatar esses quatro espíritos. Quem são esses 4 espíritos? Foram filhos dela. Filhos dela. Que ela vacilou na educação. Ela era rica, né? O marido trabalhava, o marido cumpria o dever e ela sempre passava a mão na cabeça dos filhos. Obrigado. Está aqui. Ela sempre passava a mão na cabeça dos filhos. Não era mal, não. Ela não era má, não. Ela mimou, a palavra que está aqui, mimou demais os filhos. Logo eles cresceram, se perderam no mundo, nas paixões, desencarnaram cedo e foram para regiões trevosas. Aí vocês acham que lendo isso, sabendo disso, eu vou ficar só cheirando a minha netinha? Não. Pau nela, como a gente fala, vai trabalhar, vai estudar. A hora que vim aqui, o Gustavo ficou ali, no outro dia deixei para ele ver os bebês, aí ele falou para mim, mas a Priscila, que é a minha nora, quando vê aqui, ele não vai deixar, como é que é? Não vai deixar ela ficar aqui não, no meio dessas crianças. Eu fiquei quieto, mas que vai, vou pegar ela no colo, vou jogar ela ali. Vai. Então, a gente não pode passar a mão na cabeça, não pode. Eu queria muito passar a mão na cabeça dos netos, da neta, porque eu eduquei meus filhos com muito rigor. Eu reconheço isso. Então, eu queria afrouxar um pouco. Hoje eu estou mais frouxo, né? Mas a gente não pode abrir muito a guarda, porque senão depois você vai responder por omissão. Vai responder por omissão. Então, tem que ensinar ela a rezar, tem que ensinar ela a conhecer a Deus. Olha aqui. As últimas observações de Manassés. Manassés é o técnico lá da... Me perdoe que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, mas a pergunta do Carlos foi abrangendo. E a gente está falando aqui de reencarnação e da pena futura, se a gente for omisso, né? Então tem tudo a ver. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem rebuço. Meu amigo, o que significa a palavra completista? Vou dizer, todos nós aqui podemos ser completistas, se a gente quiser, tá? Aí ele diz aqui, sorriu, complacente e retrucou bem-humorado.
Completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Ó, completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Nós estamos aproveitando todas as oportunidades que o corpo terrestre está nos possibilitando de crescimento? Muitos não estão na casa espírita aproveitando? Não estão? Em geral, quase todos nós, regressando à esfera carnal, que nós vamos regressar, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Por quê? Nos tornamos escravos dos sentidos. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem. Mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Até o tempo a gente, às vezes, desperdiça de fazer coisas importantes naquele dia. Mas é o que ele está dizendo aqui. Nós viemos aqui, até fazemos alguma coisa, perambulando por aí, um bem aqui, uma ajuda ali, mas desperdiçamos 50%, 60%, até 70% do nosso tempo. Então os completistas são raros. Aí vamos retornar à pátria espiritual. Aí vai chegar lá, o que foi que eu fiz da minha vida? Então que a gente tenha consciência disso, mas tenha consciência da responsabilidade que é a vida. Nós não estamos aqui para passear, nem para brincar. Nós retornaremos todos à pátria espiritual. E a nossa consciência é que vai nos julgar. Gabriel, chegar na hora. Tem que chegar na hora. Vamos lá. Subpergunta A. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes? Olha aqui a afirmativa de Kardec, é a 976, subpergunta A. Ele está dizendo com relação à posição do espírito que deu aquela resposta anterior, né? Ele está vendo como espírito que a Débora colocou ali um exemplo muito bom. Para a gente, tanto faz. Está vendo como espírito. Aí ele diz aqui, o Kardec, tudo bem, tanto faz, Débora, mas isso se concebe por espíritos estranhos ou indiferentes. O doutor Erma, por exemplo. Mas porque o doutor Erma não é o pai dele. Eu é que sou. Um exemplo que a gente está pegando aqui. Mas a visão dos desgostos e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturbaria a felicidade? Aí vem a resposta. Se não vissem esses sofrimentos, é que vos seriam estranhos. Eles estão vendo sofrimento. Se não vissem esses sofrimentos, é que vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas consideram vossas aflições de um outro ponto de vista. Sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, mais pela falta de coragem que vos retarda do que com o sofrimento em si mesmos, que são apenas passageiros. Então é de um outro ponto de vista. Agora, não é a mesma coisa de um desencarnado que é muito chegado a você. A mãe que está muito juntinho ali do filho, ela vai se afligir. O pai que está muito juntinho, a esposa junto do marido, o marido junto da esposa, da mãe, enfim. Vai se afligir um pouco. Mas quanto mais esse espírito vai se elevando, ele vai vendo as coisas de um outro ponto de vista. A mesma coisa que disse ali o doutor Erma, né? Para a gente tanto faz. Então ele seria indiferente se ele não visse o nosso sofrimento. Mas ele sabe que o sofrimento é necessário. Eu pedi, agora parei de pedir, estou fazendo malcriação. Agora eu faço malcriação, não peço mais. Para ver a Lourdinha. Né? Deve ficar lá um bobo. Faz parte. Não ver, não ouvir, não sonhar. Mas também eu não sonho com ninguém, né? Quando você entrar no tanto faz, aparece. Então, se aflige mais pela falta de resignação
do que, né, achar essas coisas até uma infantilidade nossa, da nossa parte. E quantas vezes a gente age por infantilidade e tira proveito? A gente no nosso trabalho sério ali já teve algumas discussões bobas, né, que são infantilidades mesmo. Mas a gente aprendeu. É importante você tirar aprendizado dos tropeços que você dá. Tirar aprendizado e não fazer mais a bobagem, né? Caminhar. No tempo que ia para a missa domingo, a gente comungava todo domingo, mas confessava também toda quinta-feira, né? Porque fazia os mesmos erros durante toda a semana. Agora a gente está numa fase de não cometer mais o mesmo tipo de erro. Não fazer a mesma bobagem. 977. Os espíritos não podem ocultar reciprocamente seus pensamentos e são conhecidos todos os atos da vida. Desculpe. Os espíritos não podem ocultar reciprocamente seus pensamentos e são conhecidos todos os atos da vida. Daí se concluiria que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Boa pergunta, né? A gente não consegue ocultar o pensamento um do outro. Aqui a gente oculta. Aqui a gente não sabe. Resposta: não pode ser de outra forma, o bom senso diz. É a nossa consciência que vai nos mostrar, nos julgar, fazer com que a gente se sinta em aflição ou não. Lembra que a gente está aqui na pena e gozo futuro. Então eu matei alguém, eu vou estar constantemente com a minha vítima na cabeça. Mas essa divulgação, na subpergunta A, essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença perpétua dos que deles foram vítimas representa um castigo para o culpado? Claro que sim, né? Claro que sim. Você com remorso e naquilo na sua cabeça o tempo inteiro? Resposta: maior do que se pensa, mas apenas até que ele tenha expiado suas faltas, que é como espírito, que é como homem, em 9 existências corporais. Se sente culpado. E a gente, às vezes, eu estava vi um programa, tudo agora a gente analisa do ponto de vista espiritual. Aquele programa Multishow que aparece com as coisas, sabe qual é? Tem nos Estados Unidos, tem em outros países também. Às vezes é um mágico lá que faz uma mágica interessante. Não é, como é que é o nome daquele ali? Mas vocês sabem o que é. Aí foi um rapaz negro cantar. Ele foi cantar, mas eles pedem para falar da vida dele. Então ele diz que ele foi, né, até o preconceito, né, lá, ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. E ele ficou preso durante 37 anos. E ele foi cantar. Ele ficou preso 37 anos. Depois de 37 anos, aí o júri todo se comoveu, como a gente aqui fica, né? Pô, uma coisa que ele não cometeu. 37 anos preso, com a tecnologia, aí analisando o DNA novamente, os advogados viram isso, viu que ele era inocente. Ele é inocente. Ele diz que ele foi para a pior prisão que tinha. Não ficou nem nos Estados Unidos, foi uma prisão, acho que não sei aonde, no México, algum outro lugar. Foi para uma prisão onde estavam os piores condenados, os piores assassinos, os piores condenados pela justiça americana. E ele tinha que sobreviver ali. Ele tinha apenas 17 anos. Ó, um menino. E ele foi para lá. E ele disse que lá ele passava os dias cantando, e ele cantava, e assim ele foi levando, né, o seu dia a dia, até que veio a justiça e o liberou. Uma história que comove, né? Está lá, quem achar, está no Multishow, essa história dele. Aí a gente analisando do ponto de vista reencarnatório. Do ponto de vista humano, foi uma injustiça. Porque nós, os homens, somos injustos. Olha, o escândalo há de vir. Mas ai daquele que é motivo de escândalo. Então o homem quis ser o motivo do escândalo e o prendeu. Ele ficou 37 anos, não são 37 minutos, né? É muito tempo. E ele foi solto depois.
O que esse homem fez perante a justiça divina para ficar 37 anos preso? Olha a visão do espírito superior. Ele está aprendendo, ele está amadurecendo, ele está resgatando um passado culposo. Quem foi preso por causa dele? Quando a gente estuda ali a história, principalmente a Revolução Francesa, que a gente gosta tanto, um pouquinho antes da Revolução Francesa, um pouquinho depois, quantos desmandos, quantos foram lá para os porões, e não era por crimes que tinha feito, não, simplesmente quem tinha dinheiro não gostava. Eu não fui com a cara do Luiz, não, um desafeto, corrompia o delegado, que era um delegado que tinha lá, e o Luiz ficava preso até morrer. Quantos fizeram isso? Quem sabe esse homem também não fez isso? Olha o ponto de vista diferente, a visão espiritual. Espero que você não tenha feito grandes bobagens, hein, Paulinha? Mas se fez, e eu posso afirmar que todos nós fizemos grandes bobagens. Nós estamos num caminho da recuperação, estamos no processo da reparação. Como eu disse ontem aqui, nos estudos do COMP, o altivo disse para a gente que algumas pessoas estão virando as costas para as crianças na evangelização e deixando de atender os mesmos que ela largou lá atrás. Deixando os mesmos. Então, uma vez, tem compromisso, porque abandonou, está tendo a oportunidade de resgatar e simplesmente vira as costas. É igual o Giovanni, é mais comprometido do que o presidente da casa, que está todo dia cheio de doenças com ele, tem compromisso com a vida, tem compromisso com a saúde. Aí o Giovanni vai e faz malcriação. Aleatório, tá, Giovanni? Nada pessoal. Mas se for também não tem problema, não. Aí o Giovanni faz assim, não, o Newton me chamou de careca e eu não gostei. Aí ele vai embora. Aí o Giovanni vai deixar de atender pessoas necessitadas, quiçá ele mesmo abandonou um dia, deixou, ou tem grandes responsabilidades, como todo médico tem, como todo professor tem, com as multidões. Imagine um professor da rede pública, né, que ganha pouco, que se sacrifica, um médico da rede pública, tem compromisso sim com a multidão. Então a gente tem a oportunidade de resgatar no trabalho do bem na casa espírita. Aí a gente estava vendo lá, o homem cantou, né? Cantou mais ou menos, né? Ele cantou mais ou menos, mas todo mundo, por causa da história dele, deu um 10, e ele ficou muito feliz com aquilo tudo. Claro que toca o nosso coração, mas houve injustiça, mas ele não foi injustiçado. Entenderam? Houve a injustiça, mas ele não foi injustiçado. Por isso Jesus dizia lá na cruz, né, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Quando a gente vê as nossas autoridades com desmandos, a gente tem que orar por eles, porque amanhã seremos nós que ficaremos tocados com o sofrimento deles, porque eles responderão por tudo. Ter um cargo de mando é muita responsabilidade. Tomar uma decisão do mais alto em que envolve milhões de vidas. Imaginem a decisão do presidente da República, ou de um senador, ou de um deputado que envolve milhões de brasileiros. E ele toma uma decisão que compromete a vida. A moça chegou lá. A moça. Imagine. E amanhã ele vai responder por isso. Então vamos lá. Não. Houve injustiça, mas ele não foi injustiçado, ele tinha que passar por aquilo. E quando a gente vê ali o modelo que é preparado, o corpo, que a gente tem que valorizar muito, olha como é que o pensamento vai se expandindo e a gente vê uma pessoa matar o corpo, um templo, que é o corpo físico,
para se suicidar, desprezando o trabalho de muitos. Quando a gente malbarata o tempo, a gente está desprezando o trabalho de muitas pessoas. Muitos se empenharam para a gente estar aqui. Aí, às vezes, o rebelde diz assim: eu não pedi para nascer. Poxa. A gente falou aqui também, que nem todos os rostos são os mesmos. Estava pesquisando ali, vendo aqui no nosso telefone, aquelas notícias que vêm. Aí, está lá a menina que, 20 e poucos anos, processou o médico, Giovânia. Processou o médico, porque o médico deixou ela nascer. Ela não deveria ter nascido, porque ela tem uma doença, na coluna, me lembro o nome, isso. E aquilo ali causou um problema nela, né, de paralisia, e ela não deveria ter nascido. E o médico, abre o teu olho, hein? O médico tinha que ter dito para a mãe que poderia ter acontecido aquilo se ela não tomasse lá o determinado medicamento. Esse aí mesmo, ácido fosfórico. E o médico falou, ácido fórico. Aí o médico disse, mas eu aconselhei ela a tomar assim, não tenho culpa. E ingressou na justiça. E sabe o que o juiz deu? Ganho de causa para ela. E ela vai receber uma indenização milionária por causa disso, no Reino Unido. Olha se a moda pega, hein? Teve. E está bem. Essa não ficou bem. Aí ela ingressou na justiça. O pobre coitado do médico vai ter que se virar para pagar, senão vai preso, né? E lá a justiça funciona. E como vai ficar esse espírito quando retornar à pátria espiritual? Se ela alegou, o médico deveria ter deixado eu morrer. Ou então ter orientado a minha mãe de maneira correta, ele não orientou. Peguei anteontem, já saiu aqui, anteontem eu peguei isso. Se botar ali, acho que vai ver, entrar nos detalhes. Então, vamos supor que o médico tenha errado. Vamos supor, tenha sido omisso, etc. Mas ela foi injustiçada por isso? Então, a não resignação dela vai fazer com que ela tenha que voltar e passe pela mesma situação, com mais comprometimento ainda. Que a gente não sabe o que está por trás disso, por trás de tudo isso. Se é ambição para ganhar dinheiro, né? A ambição, olha os sentidos falando mais alto aí. Para ter uma fortuna ou muito dinheiro para viver a vida material. Ela esquecendo essa nitidamente de que ela é um espírito imortal. Coisa que parece absurda, né? Mas é verdade. Está no noticiário ali. Então vamos voltar aqui. Vamos sair daqui completistas ou não? Dessa vida? Dá tempo. A Júlia é novinha, ó, dá para fazer tudo. Dá tempo. Mas a gente pode fazer muito, a gente não sabe quando vai retornar. O Gabriel também, é novinho. 22 anos, Gabriel? 24? Pô, dá tempo, né? Deve vir até os 100, né? Dá tempo. Então vamos lá. Aí tem uma observação de Kardec. Quando nós próprios estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando a descoberto, o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. Caramba, hein? Quero ver vocês não. Quero estar com outros que não me conheçam. É inútil que aquele que fez o mal queira escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas será para ele um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado os seus erros, enquanto que o homem de bem, ao contrário, só encontrará por toda parte olhares amigos e benevolentes. Aí, Eloá, a gente tem visto ali na experiência mediúnica do nosso trabalho, o espírito que se matou porque estava escutando as vozes no ouvido dele.
E quem são aquelas vozes? Aqueles mesmos que ela prejudicou e que não perdoou aquele espírito e fica na cabeça dele, se joga, se mata, faz isso. A gente fica diante da consciência. E como nós somos uma família, a gente desencarnando vai se ver um diante do outro. Mas como todos nós acertamos, como todos nós erramos, a gente não vai ficar com vergonha, mas vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando. Exatamente o que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer no mundo espiritual, com uma maior amplitude. Nós vamos receber pessoas, espíritos, para dar aconselhamento, atendimento fraterno. A gente vai atender espíritos em trabalhos mediúnicos, vai socorrer espíritos doentes, vamos sair em falanges para trabalhos de socorro, de ajuda. Então, o que nós estamos fazendo na Casa Espírita, evangelização, cuidado com crianças, tudo isso faremos quando desencarnar. É o que a gente vai fazer. Então, o objetivo da vida é a gente crescer. É a gente crescer. E ficaríamos felizes se alguém de nós aqui saíssemos como completistas. Mas quando a gente vê o altivo dizer que se arrepende de não ter feito mais, fica ruim para a gente, né? Fica ruim para a gente. E de manhã a gente acorda às vezes um pouco cansado fisicamente, mas quando chega aqui e vendo, aí vou dizer do meu ponto de vista, vocês aqui estudando, me dá mais força ainda para vir, porque incentiva a gente está se sentindo útil com vocês vindo estudar aqui, a gente precisa um do outro, né? Então vocês têm que me ajudar a pagar minhas dívidas, tem que ajudar. Quando nós estamos aqui, também sentimos preguiça às vezes de vir, mas é tão confortante quando estamos aqui que a preguiça vai embora. É a própria ambiência, né? Estimula a gente. Aí tem o outro parágrafo. Para o mal, não há tormento maior na terra do que a presença de suas vítimas. É por isso que a evita incessantemente. Que acontecerá quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que tenha feito, vir seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso é atormentada pela vergonha, pelo pesar e pelo remorso, a do justo goza de uma serenidade perfeita. Está aí. Querem falar alguma coisa? Pergunta? Question? É isso aí. É o que vai acontecer conosco quando a gente morrer. A gente se pergunta desde já, como é que está a minha consciência? Está tranquila? Tem alguém que eu preciso me reconciliar? Tem alguém que eu preciso perdoar? Eu preciso me perdoar? Como que eu me perdoo? Uma pergunta boa, né? A gente sempre fala, se perdoar. Então eu cometi uma falta com a Lurdinha que eu não me perdoo. Como que eu vou me perdoar se ela já morreu? Como? Exatamente isso. Eu só vou ter minha consciência tranquila quando eu trabalhar o bem em outros. Porque a minha falta com ela, vamos supor que eu cometi uma falta e ela me perdoou. Ela me perdoou. Mas eu não me perdoei. E como que eu vou me perdoar? Trabalhando no bem. Porque o meu compromisso não é mais com ela, é com a lei de Deus. Olha como é que a lei de Deus é grandiosa. Ela te dá a oportunidade de você ressarcir isso. Não aconteceu isso com Paulo de Tarso? Aconteceu com Paulo de Tarso. Ele tinha até matado, ele matou. Mas olha o que ele fez. Aconteceu com aquela que Jesus viu primeiro na porta do túmulo, Maria de Magdala, Maria Madalena. E ela não
não deu a volta por cima? Pedro não negou? Judas não traiu? A gente não sabe, né, das reencarnações posteriores de Judas. Diz um autor que ele foi a reencarnação de Joana d'Arc. Tem tudo a ver, né, mas a gente não pode afirmar, porque a gente, né, vê lá o que o autor diz. Tudo bem. Mas com certeza Judas se reergueu diante da lei de Deus, até porque ele não era qualquer um. Ele foi um espírito escolhido por Jesus. E Jesus teve que reencarnar para Judas reparar a falta dele? Não, porque a falta dele foi perante a lei de Deus. Então nós vamos ter a nossa consciência acalmada, tranquilizada, quando fizermos para o outro aquilo que a gente deixou de fazer ou que fez de mal para alguém. Se esse alguém não estiver mais aqui, roubei alguém, tenho consciência que eu tirei o dinheiro de alguém, vamos doar dinheiro para o centro espírita, vamos comprar cesta básica, não é? Se eu tenho a consciência que eu tirei o dinheiro de alguém, eu vou daqui, eu estou tendo uma visão, todos vocês tiraram dinheiro dos outros, hein? Então comprem, vamos ajudar, vamos comprar o remédio, vamos comprar a cesta, a alimentação, o pão, porque eu não lembro mais de quem eu tirei o dinheiro. Então está na hora de eu me desprender um pouco. E normalmente a gente doa, olha só o que acontece conosco, a nossa consciência depois, a gente doa aquilo que nos sobra, o que não vai fazer falta nenhuma. Se for um pouquinho mais, a gente espirra. Normalmente a gente doa aquilo que nos sobra, não nos fará falta. Mas pelo menos isso, né? Alguns não dão nem aquilo que sobra, guarda. A gente tem que ter essa visão de espírito imortal. E se eu morrer hoje, como é que vai ficar aquele teu porquinho cheio de dólar que você guardou lá na tua casa? Giovanni vai pegar tudo. Então, dólar não, euro, né? Aí a gente tem que ter essa visão de que nós somos espíritos. E se eu quiser ser o completista que a gente falou aqui, eu tenho que aproveitar todas as ocasiões de fazer o bem, e não perder a oportunidade de fazer o bem. Fala. Quando a gente quer se reconciliar com uma pessoa que é reencarnada, por exemplo, um parente, uma pessoa de sangue, só que a pessoa não dá para ela. Não dá. Um cunhado, gente fina, que todo mundo tem, né? É a mesma coisa. Se você está encarnado, aí a Paulinha, eu sei que eu devo a Paulinha me deve. E a Paulinha não quer mais assunto comigo, eu vou fazer a minha parte. Eu não vou ser invasivo, né, perturbá-la, porque ela não quer. E eu tentei. E que sempre que possível, Senhor, abençoa a Paulinha, que um dia ela possa me perdoar, eu já perdoei e tal. Eu vou tocando a minha vida. O outro não quer, eu faço a minha parte. Também não dá para eu pegar o inimigo e botar dentro da minha casa, né? Não dá. Perdoar não é isso. Tudo bem? 978. Vou aproveitar que vocês estão empolgados, hoje a gente vai até às 11h30, tá bom? Faltam 5 minutos só. 978. A lembrança das faltas que a alma tenha cometido quando era imperfeita não perturba sua felicidade, mesmo depois que se tenha depurado? A lembrança das faltas que a alma tenha cometido quando era imperfeita não perturba sua felicidade, mesmo depois que se tenha depurado? Resposta: não, porque ela resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas que se submeteu com esses objetivos. Senão, nunca o espírito seria feliz. Jesus pode ter, na época, com certeza fez, na época em que era um espírito primitivo, cometido faltas graves. Quando ele era espírito imperfeito, não só em mundos primitivos, em mundos como a Terra, de provas e expiações, ou mais atrasado, cometido faltas e erros? Sim. Porque ele era um espírito imperfeito. Ele passou. Jesus, é porque fica difícil a gente falar isso, né? É difícil até a gente falar.
porque ele é o nosso guia e o nosso modelo. Ele está preocupado com o que ele fez lá quando ele era espírito primitivo, quando ele era selvagem? Não. O guia do Kardec não falou que ele tinha sido um canibal? Tu já fostes um? E ele então ia deixar de ser feliz porque ele já foi canibal. Fez parte do processo evolutivo do ser. Do ser. Então, uma vez a gente resgatando o erro, a gente vai embora. A gente não gosta quando o outro perdoa a gente e nos abraça com carinho, com amor. Por exemplo, um filho abraçando um pai ou uma mãe, e quando houve depois de um problema qualquer, uma reconciliação, não é bom, e tudo zero ali, é o que acontece conosco, quando a gente repara o mal que a gente fez. Tá? Ninguém gosta de ser traído, né? E o povo não perdoa a traição. Então, quando nós formos traídos, a gente tem que passar por essa situação com resignação. Porque provavelmente um dia nós traímos também. Ah, mas eu traí o Giovanni. A Eloá vem e me trai. Ela está sendo instrumento da lei. Ela. Eu não posso ficar com raiva da Eloá, embora eu não me lembre de ter traído o Giovanni. Vocês estão entendendo como funciona a lei de Deus? E essa questão da punição, do gozo futuro. E uma vez a gente resgatando isso, a gente vai embora. Eloá já me... Como é que chama? Eloá já... Me libertou. Eloá já me libertou. Ela quis me libertar. Agora o problema é da Eloá, com a lei. Ela com a lei, ela me libertou. Eu falei, obrigado, Eloá, que Deus te abençoe, Deus te ajude. Vou seguir a minha vida, eu não vou ficar no pé da Eloá, perseguindo a Eloá, porque ela fez algo que me levou à morte, a traição dela me levou à morte. Eu não vou ficar no pé dela, mas ela vai responder para a consciência dela, porque eu já respondi para a minha. Precisava ela fazer isso? Não. Se eu tivesse trabalhando, eu não precisaria nem ser traído. Eu resgataria esse débito da minha lei. Mas como a Eloá quis ser instrumento voluntário da lei, uma vez eu falei isso para a pessoa, onde é que está escrito isso, Nilton? Você nunca ouviu falar que o escândalo há de vir, mas ai daquele que é motivo de escândalo? Nunca ouviu Jesus dizer isso? Está lá no Evangelho. Então, o escândalo há de vir, mas ai daquele que é motivo de escândalo. A Eloá quis ser o motivo do escândalo. E eu me libertei. Entenderam? Entendeu, Paulinha? Então tá lá. A gente já viu que a peneira na lei divina é zero. É zero. Para ser puro tem que ser puro mesmo. Não dá para ter jeitinho, deixa para lá. Até porque a nossa consciência nos acusa. E o nosso perispírito tem um peso específico. E esse peso específico é aquilo que você é aquilo que você pensa, é aquilo que você sente. Então, se eu tiver alguma coisa a resolver, eu não consigo ascender, porque meu perispírito não permite. A lei como é que é? A lei não permite, por causa do problema que eu tenho, eu ir além. A lei não permite eu dar um pulo daqui lá para o telhado. Eu não consigo pular, não sou gato, não dá para pular daqui para lá. Não tenho, eu não tenho força para isso. É a mesma coisa, a lei não permite eu ascender a um mundo superior, a um mundo de felicidade, enquanto eu tiver pendência. Aí eu vou ver lá a Lurdinha, ou quem eu amo, numa felicidade, e eu não poder compartilhar daquilo, porque eu tenho pendências. E eu quero muito estar com ela. Pegando um exemplo aqui, fortuito, eu quero estar muito com ela. Ó, não dá por causa dessa marca que você está aqui. Ó. Tem uma coisa aqui para você resolver. Eu mesmo vou querer resolver isso, porque eu quero estar com quem eu amo. Então, todos nós que estamos aqui reencarnados, temos pendências a resolver. Temos dificuldade. E a hora é essa. Essa é a melhor hora, é o melhor momento da nossa existência como espírito imortal. De todas as existências que a gente já teve no passado,
Essa é a melhor, porque é a última que eu estou, essa é a melhor que tem. E eu estou aqui para resolver isso. É essa consciência que a gente tem que ter. Então nós estamos aqui estudando e trabalhando para o nosso progresso. O nosso maior beneficiado somos nós. A gente está ensinando, está dando aula, está fazendo, está trabalhando, está ajudando, colaborando com o progresso alheio das crianças, dos doentes, mas o maior beneficiado somos nós. O maior somos nós, porque a gente, graças a Deus, não lembra do passado, a gente não lembra. A gente vem para a reunião de desobsessão, é cansativo, muita dor, mas o maior beneficiado somos nós temos comprometimento. Por isso que a gente tem que fazer o nosso melhor, vir com amor, com alegria e dar o nosso melhor. Porque somente eu, se eu me olhar no espelho, meu Deus, como eu estou sendo beneficiado. Como eu estou crescendo. Por que o Chico foi lá para os páramos celestes? Olha como ele trabalhou em função do outro. Quem melhor cresceu ali? Por que o doutor Bezerra foi chamado por Maria para sair daqui da terra e ir para um lugar melhor? Graças a Deus ele disse não, né? Graças a Deus. Por quê? Porque ele atendeu com amor as pessoas, ele deu o melhor dele para os outros, ele chorava quando via o outro chorar, ele sofria quando via o outro sofrer. Então, tudo que ele fez para o outro, o maior beneficiado foi ele. E quantas preces ele recebe de gratidão. Então, que a gente saia daqui, na vida futura, né, para não ter as penas, as dores, que a gente saia daqui, as pessoas fazendo preces por nós, agradecidas, e não dizer assim, -1, já foi tarde. Né? Deve estar lá no fogo do inferno se mexendo. É que não seja assim. Então, isso só depende de nós. E a gente tem tanta, a responsabilidade é tão grande, é tão feliz a gente saber que eu sou o único detentor do meu destino. Eu antes, quando a gente falou ali, a gente ia na igreja, confessava, botava a nossa culpa no padre. Claro, era do padre. O padre mandava rezar 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso. Quando Giovanni ia lá, era 15 Pai Nosso, 3 Creda em Deus Pai, né? E 8 Salve Rainha. Aí Giovanni se sentia leve, ia embora, porque ele jogou nas costas do padre. O padre absolveu o Giovanni dos pecados dele. Aí Giovanni estava zeradinho para fazer as mesmas bobagens de novo, e na outra quinta-feira ir lá. Agora não. Agora a gente sabe que ninguém vai me salvar, nem o padre, nem o médium, nem o pastor, nem Jesus, nem Deus. Eu é que me salvo. Eu sou o dono do meu destino. Eu tenho livre-arbítrio. O fazer ou não fazer só depende de mim. Não é uma beleza saber disso? Ao mesmo tempo, muita responsabilidade. Porque nós vamos responder pelo todo o mal que fizemos sofrer, ou que fomos causa voluntária. Vamos responder por todo o bem que poderia ter feito e não fizemos. E vamos responder por todo o mal que resulta do bem que não se fez. Está vendo como é grave? Paulinha, não significa que a gente tem que trazer a escova de dente para o centro. Não é. A gente está sendo esclarecido. E a gente tem deveres a cumprir na família, na profissão, onde quer que a gente se encontre. Vocês vão sair hoje daqui com a opção de minhoca na cabeça, né? Eu acho que está bom para a gente parar e continuar a semana que vem. Como vocês falam muito, a gente só viu 3 questões ou 4. Quer terminar a 979 só? Não, né? Já guardou até o livro. Quando fala, vamos embora.
A 979 que tinha continuidade com a 978. Tem problema não. Semana que vem a gente vê. Não faz mal. A gente não tem pressa, vai devagarzinho. Aí semana que vem a gente coloca mais minhoca na nossa cabeça, né? Aquela questão do completista ali foi séria, né? E como nós falamos isso ontem aqui estudando. André Luiz, Missionários da Luz. É. Verdade. Então, muito agradecemos aos guias desta casa que nos receberam com amor e carinho para os estudos, como sempre somos recebidos quando entramos nesta casa. Recebemos um banho de luz, recebemos aqui um bálsamo que alivia as nossas dores conscienciais, físicas e espirituais. Agradecemos a inspiração desses benfeitores, do nosso Eurípides. Agradecemos ao Kardec, que nos ajuda a pensar, a raciocinar, a sentir, propiciando mudanças drásticas em nossas vidas, em nossa vida moral. Muito obrigado por tanta riqueza. Estamos usufruindo do trabalho de outros irmãos, trazendo-nos o direcionamento para a vida. Muito obrigado por tudo. Ajuda-nos a entender, a apreender essas lições e pautarmos as nossas vidas numa direção que nos conduzirá à perfeição, à libertação dos sentidos e buscando sempre a felicidade da alma, do espírito imortal. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe o dia que prosseguirá e que seja então, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, do Altivo, do Baltazar, de Antônio de Aquino, do Dr. Erma, com todos os demais amigos. Que seja em nome do amor, pois tudo aqui fazemos com amor, Senhor, em nome do nosso amor, que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos e as reflexões da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.